A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso de aperfeiçoamento para o Ministério Infantil do Centro de Treinamento Barak. Para quem ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da primeira igreja de crianças em Campinas. É muito bom ter você nesse curso. Nós vamos falar um pouquinho sobre organização e realização do culto infantil. Esse módulo vai falar do culto dentro do templo. Nós vamos ter vários outros módulos falando sobre o culto na sala de aula, falando sobre o culto de festividade com crianças e sobre o culto de evangelização com crianças. Então vamos ter outros módulos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o teu comentário, curta a nossa aula, torne o nosso trabalho relevante, divulgue o nosso trabalho para outras pessoas, os cursos, temos vários cursos que podem te ajudar. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o culto no templo, então o culto de criança dentro do templo. Então nós vamos procurar entender um pouquinho o que é o culto infantil, vamos procurar falar um pouquinho sobre o culto dentro do templo, sobre a sua organização, liturgia, vamos falar um pouquinho sobre alguns erros que acontecem no culto infantil que a gente deve evitar e vai te ajudar a promover dentro da tua igreja um culto com criança muito divertido, muito animado, envolvente, principalmente que vai impactar a vida das tuas crianças e levá-los ao conhecimento de Jesus mais perfeito. Então nós vamos começar a nossa aula falando um pouquinho, compreendendo o que é o culto infantil. Não sei se você já reparou, mas muitas pessoas acham que o culto infantil não é um culto. Então, muitos adultos não vão para a igreja quando é culto infantil, muitos pais largam as crianças e vão fazer outras coisas, porque eles acham que o culto infantil não é um culto. Então, nós precisamos, nós como líderes, nós como professores de criança, compreender o que é o culto infantil e trazer para os adultos, trazer para as crianças a importância desse trabalho. Pastor, o que é um culto? Primeira coisa, o que é um culto? Um culto é adoração a uma divindade. Não o culto cristão, nós estamos falando um culto de maneira geral, é a adoração a uma divindade. Então, quando as pessoas se reúnem para o culto, elas se reúnem para adorar uma divindade. Pastor, o que é o culto cristão ou o culto evangélico que nós realizamos, ou o culto bíblico? O culto bíblico é a adoração ao único e verdadeiro Deus. Então, quando você vai para um culto, você vai para adorar o único e o verdadeiro Deus, conforme as Escrituras Sagradas. Uma coisa importante, a gente não vai assistir culto, a gente vai ofertar culto. Então, o culto é uma oferta da vida, do coração para Deus. Então, nós precisamos ensinar nossas crianças, ensinar as pessoas que estão, eu não vou participar do culto, eu vou ofertar um culto a Deus. E quando eu entendo isso, que eu estou ofertando o culto a Deus, o meu comportamento, a minha maneira de agir no culto se torna diferente. Então, o culto cristão é a adoração ao único e verdadeiro Deus. Então, a igreja se reúne, as crianças se reúnem, os adultos se reúnem para adorar a Deus. Ele vai ofertar um culto a Deus. E agora vem o que é o culto infantil. Então, o culto infantil é a adoração ao único e verdadeiro Deus, com uma programação diferenciada, adequada às crianças e uma linguagem adequada para a compreensão das crianças. Então, o culto infantil não deixa de ser um culto, apenas a programação e a linguagem é adequada às crianças, mas continua sendo um culto a Deus, um culto em adoração a Deus. É muito triste, eu prego em vários cultos e você vê essa falta de visão. Às vezes até pelas próprias lideranças, às vezes o pastor da igreja, ele está ali no culto, mas não está participando, os adultos que estão ali não estão participando, as crianças que estão ali estão dispersas, não compreendem, mas o culto infantil é um culto ofertado a Deus, ele tem toda a importância como um culto de adulto, ele é importante igualmente a um culto de adulto. A única diferença, a linguagem, a programação é adequada às crianças. Então isso é um culto infantil. Então meu irmão, minha irmã que está assistindo essa aula, que está participando dessa aula,
Procure trazer as crianças, procure trazer os adultos. Nós estamos ofertando um culto a Deus, numa linguagem, numa programação diferente, adequada às crianças, mas continua sendo um culto de adoração a Deus. Então já sabemos o que é o culto infantil, já temos uma visão do que é o culto infantil. Ponto 2, liturgia do culto. Pastor, o que é a liturgia? É muito triste nós vermos em muitos ministérios, em muitas pessoas que às vezes estão começando, não ter uma liturgia para o culto infantil. É culto para criança mesmo, vamos fazer como dá, vamos fazer com improviso. Nós precisamos ter liturgia. O culto infantil precisa ser organizado, ele precisa ter uma organização. Nós precisamos ensinar a liturgia do culto, mostrar para as crianças a liturgia do culto. Normalmente, antes de começar um culto infantil, eu passo toda a liturgia, tudo que vai acontecer naquele culto, para que as crianças não fiquem ansiosas e compreendam como é que vai ser o culto. Pastor, o que é a liturgia? Eu nunca vi falar disso. O que é a liturgia? Liturgia é a maneira organizada e ordenada de se realizar um culto. Então, a liturgia é a maneira organizada e ordenada de se realizar um culto, principalmente um culto a Deus, que tem de ter excelência, tem de ser algo excelente para Deus. E quando eu falo de excelência, a excelência está nos adoradores, na maneira de se portar, na maneira de ofertar esse culto a Deus. Então, a liturgia é a maneira organizada de realizar o culto. Qual é a maneira organizada? A liturgia do culto, o que ela abrange? Primeiro, horário. É muito triste, eu como pregador recebo convite e diz, olha, o culto está marcado para 7, mas nunca começa às 7. Nós precisamos entender que as coisas de Deus têm de ser com ordem. As crianças precisam aprender, elas não perdem hora da escola, não perdem hora do médico, não perdem hora, elas cumprem horário, e porque com Deus é diferente. O culto precisa ter horário, então você precisa conversar com as tuas crianças, conversar com os pais das crianças. O culto está marcado para tal horário e vai começar naquele horário. Se você atrasa o início do culto, você vai atrasar o final do culto. Se você atrasa o início do culto, você vai perder toda a tua ordem de programação. Então, primeira coisa da liturgia, horário. Então, quando você vai organizar o horário do culto, veja o melhor horário. Eu normalmente trabalho com o culto de criança à tarde. Por quê? Porque as crianças que moram perto da igreja podem vir sem os pais. As crianças que moram longe, quando acabar o culto, elas vão voltar tranquilas para casa, mas às vezes o culto está num horário complicado, então já vai começar às 7h30, atrasa, começa às 8, de repente acaba 10 horas da noite, a criança não tem como voltar, causa dificuldade para os pais. Então pensa nisso, o melhor horário para tuas crianças, o melhor horário para participação, e lembre disso, marcou o horário de começar, comece, marcou o horário de terminar, termine. O culto precisa ter ordem, ele precisa ser organizado. Então o horário faz parte da liturgia do culto. Segunda coisa, número de participação. Então você precisa ter em mente quantos conjuntos haverá para cantar naquele culto, quantas participações individuais haverá naquele culto, quanto tempo eu preciso para a ministração da palavra. Então eu preciso ter organizado essa participação. Normalmente eu ouço isso, a criança pediu oportunidade, ela não pode ir embora sem ter oportunidade. Pode sim, o culto precisa ser organizado, eles precisam entender que há organização. Converse com a criança, diz, olha meu filho, olha minha filha, no próximo culto você vai estar na programação e você vai participar cantando, você vai louvar. Mas nesse culto não, temos uma programação e as coisas de Deus é com ordem. Então eu preciso ter o controle dessas participação, porque quando eu não tenho isso, meu culto ele fica desorganizado, eu não consigo fazer aquilo que precisa ser feito. Outra coisa importante,
instrução da palavra de Deus, ministração da palavra de Deus. O culto não é só oração, o culto não é só louvor e o culto também não é só pregação. Ele precisa ter um momento de oração, um momento de louvor e um momento dedicado ao ensino da palavra de Deus. Então lembre disso, o culto precisa ter ensino bíblico, ensinar as crianças a palavra de Deus. Outra coisa, momento de oração. Então você pode ter momentos de oração com a criança, então isso é muito importante na liturgia do culto, momento que nós vamos orar com as crianças. Talvez as tuas crianças são pequenas, talvez elas não tenham o hábito de orar, mas faça oração responsiva, você ora, eles repetem, mas tenha momentos de oração no culto. E outra coisa importante, momentos de contribuição. Se você deve ensinar as crianças a ofertarem no culto, então peça para trazer uma moeda e tenha um momento de contribuição para o culto. Então isso é muito importante. Então essa faz parte da liturgia do culto, uma maneira organizada de realizar o culto infantil. As pessoas que vão chegar na igreja, os adultos que vão chegar, vai dizer, nossa, ali é diferente. Olha como eles têm organização, como as coisas são feitas de maneira organizada. Meu irmão, minha irmã, isso é importante. E principalmente, nosso Deus vai se agradar de um culto com uma liturgia organizada. Outra coisa importante, tem um roteiro do culto. Normalmente eu ensino que para a aula com crianças é bom ter um roteiro. Para o culto infantil também é bom você ter um roteiro. Pastor, o que é um roteiro? Que momento do culto as coisas vão acontecer. Então escreve num papel, agora é o momento da oração, agora haverá oportunidade individual, agora o conjunto vai cantar. Isso vai ajudar você, principalmente a você não se perder no horário. Outra coisa, você vai ficar tranquilo dirigindo o culto, porque você sabe o momento certo que as coisas vão acontecer. Então é muito importante fazer um roteiro para o culto infantil. Pastor, qual é o objetivo do culto infantil? Às vezes as pessoas fazem o culto infantil sem ter objetivo. O objetivo do culto infantil, já que é um culto de adoração a Deus como o culto de adulto, é os mesmos objetivos. Primeiro, a adoração a Deus. Então precisamos ensinar as crianças, vamos nos reunir para adorar a Deus. Então tudo que é feito no culto é para adoração a Deus, para glorificar o nome de Deus. Se a criança cantar, você vai cantar para Deus. Se a criança trabalhar no culto, você está trabalhando para Deus. Se o grupo se apresentar, estamos nos apresentando para Deus. Então o primeiro propósito do culto infantil, adoração a Deus. Esse é o primeiro propósito. Segundo propósito do culto infantil, evangelização das crianças, levar às crianças o conhecimento. Quando eu falo de evangelização, apresentar a salvação em Jesus. O ponto principal da evangelização são 3. Primeiro, somos pecadores. Segundo, Deus ofereceu Jesus para a nossa salvação. Terceiro, precisamos receber essa salvação de Deus. Então, faça o culto infantil pensando na evangelização. Já fui em igrejas que o culto infantil estava com 10, 15 crianças e a irmã dizia assim, nós temos poucas crianças na igreja. E quando a gente olhava para a porta do lado de fora, uma multidão de crianças brincando sem participar daquele culto porque não eram cristãs. Então pense nisso, vou fazer um culto de crianças, o que eu vou fazer? Convidar as crianças, trazer as crianças do bairro, trazer as crianças da vizinhança para que elas conheçam Jesus. Então o culto tem o propósito de evangelização e não só com as crianças de fora, mas com as crianças de dentro. Salvação não é hereditária, não é herdada, salvação se recebe através de Jesus. Leve as tuas crianças a reconhecer Cristo como Salvador da vida delas e que elas precisam de salvação. Então a evangelização é algo importante no objetivo do culto infantil. E por fim, serviço. O culto cristão é um momento de serviço. Pastor, que serviços são esses? Recepção, tirar oferta, cantar no conjunto, participar do culto. Tudo isso é serviço para Deus. Então ensinar as nossas crianças desde cedo a servir a igreja local. Elas precisam aprender a servir ao Senhor. Então o culto é um momento de serviço, ok? E por fim, crescimento espiritual.
Quando nós saímos do culto, quando deixamos a reunião do culto, precisamos ter em mente o que eu devo praticar, como é que eu devo levar a minha vida cristã, como é que eu faço para me aproximar mais de Deus, e isso produz crescimento espiritual. Então as crianças precisam entender que elas não vão somente ao culto para adorar a Deus, mas também vão para ser edificadas e transformadas pela palavra de Deus, e isso vem através do crescimento espiritual. Então esses são os objetivos do culto cristão realizado dentro do templo com a participação das nossas crianças. Outra coisa importante, quais os elementos que vai compor o culto cristão? Cada igreja tem sua maneira de agir, sua liturgia de culto, mas alguns elementos do culto cristão e do culto cristão dentro do departamento infantil devem acontecer. Quais os elementos do culto? Recepção. É necessário no culto do templo ter alguém preparado na porta do templo para recepcionar as crianças, principalmente as crianças que não são da igreja. As crianças que não frequentam a igreja, elas vão atender o teu convite, vão parar, vão olhar para dentro se tem alguém conhecido, se não tiver elas vão embora. Então quem está na porta deve observar, a criança parou, se aproxime dela, converse com ela, convide-as para entrar. Outro ponto importante, você pode colocar as crianças do conjunto da igreja para fazer essa recepção, desde que elas estejam acompanhadas dos adultos. Então é importante, essa criança viu, opa, tem criança ali me recebendo, isso vai fazer identificação e vai ajudá-las a participar. Outro ponto importante, o culto cristão, o culto infantil tem de ter momentos de oração. Então os momentos de oração normalmente são no início do culto, começamos o culto com oração. Durante o culto temos oração pela oferta, podemos fazer orações específicas com as crianças e no final do culto fazer oração do encerramento do culto, intercedendo por aqueles que têm algum pedido de oração. Então a oração é importante para o culto. Outra coisa, o culto cristão deve ter louvor. Então esse louvor pode ser tanto coletivo, o grupo de crianças cantando, como congregacional, quando toda a igreja canta junto, como individual, quando apenas alguém vai apresentar um louvor ao Senhor. Então precisa ter no culto um momento de louvor. Outra coisa, pregação da palavra de Deus na linguagem adequada à criança. Alguém que vai ministrar uma mensagem bíblica para o coração das tuas crianças. Uma coisa como dica para você, meu irmão, para você, minha irmã, coloque tema no culto. Qual é o assunto que você precisa trabalhar? Opa, as crianças estão desobedientes. Traga um culto falando de obediência. Opa, as famílias estão tendo dificuldade. Traga o tema que valorize a família. Olha, minhas crianças precisam ter relacionamento com Deus. Traga um tema que fale sobre relacionamento com Deus. Então você tem liberdade de falar para o irmão, para a irmã que é convidada para pregar a palavra. Olha, o tema do nosso culto vai ser esse, e você vai estar trabalhando as tuas crianças. Então precisa ter um momento no culto para a pregação da palavra de Deus. Então isso é importante. Pastor, mas a gente vai ter um teatro, pode usar o teatro para pregação? Sim, desde que no final você tenha alguém que faça aplicação daquilo que se apresentou no teatro. Olha, a lição do teatro hoje foi essa, a mensagem é essa. Posso usar um filme? Pode, você pode usar um filme cristão, um desenho cristão, desde que haja um momento de aplicação dessa palavra. Não é só assistir um filme, não é só ver uma peça de teatro, mas trazer o que aquilo está transmitindo para as suas crianças. Isso é muito importante, momento da pregação. Momento do apelo, o culto precisa ter o apelo. Principalmente crianças não cristãs, apelo para receber Jesus, para colocar, ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E apelo às crianças cristãs que já receberam Jesus, para quê? Para que elas coloquem em prática aquilo que aprenderam, para que elas confessem a Deus os seus erros, para que elas busquem a graça de Deus. Então, momento de apelo às crianças. Momento da oferta, então você pode ter um momento no culto infantil de tirar a oferta com as crianças, isso também é importante. E o momento da oração de intercessão, muitas crianças estão
precisando de oração. Então pergunte, alguém tem um momento específico, alguém tem uma oração específica? Você pode separar irmãos e irmãs que vão te ajudar a orar individualmente por essas crianças, mas é importante esse momento de oração de intercessão. E por fim, a finalização do culto. Então apresentar para as crianças, olha, acabou o culto hoje, mas nós temos escola bíblica dominical, nós temos sala de discipulado, apresentar muitas vezes a equipe que está trabalhando, muitas crianças não conhecem, então essa é a finalização do culto. Então esses elementos são importantes para o culto infantil, então deve-se ter no culto infantil, e isso vai te ajudar bastante na realização com sucesso do teu culto. Outra coisa importante, nós vamos dar agora um pequeno roteiro de organização do tempo no culto. Pastor, como é que eu organizo o tempo do culto? Como é que eu divido o tempo do culto? O nosso exemplo, que está na tua apostila, é um culto de 90 minutos, 1h30 de culto. Como é que vai ser organizado? 20 minutos para o louvor congregacional. Então traga louvores que as crianças vão cantar juntos, traga louvores que vai ser feito aquele momento de adoração. Então 20 minutos. Um conselho para você mescle o culto. Então tem um louvor congregacional, tem uma apresentação individual, tem um momento da memorização. Então vai mesclando o culto, isso é muito importante. Às vezes a gente só tem um momento com os conjuntos cantos, momento das apresentações individuais, e aí as crianças ficam perdidas no culto sem ter o que fazer. Então faz isso. Outra coisa, 5 minutos para memorização do versículo. Então traga um versículo bíblico naquele tema que você quer que o culto seja. Faça a memorização desse versículo com as crianças. Gaste 5 minutos do culto memorizando a palavra. Se elas não entenderem a mensagem pelo louvor, pela pregação, você vai garantir que um pedacinho da palavra de Deus eles estão levando no coração. 25 minutos do culto reserve para oportunidades individuais. Isso pode ser para os conjuntos que foram convidados e para as crianças que vão cantar hinos individuais. Lembre-se, normalmente um hino dura 5 minutos. 25 minutos, contando os tempos, no máximo 4, 5 crianças ou conjuntos vão se apresentar. Tenha sempre isso em mente, isso é muito importante. Meia hora do culto, reserve para a ministração da palavra. Deixe para que a palavra de Deus seja ministrada. 5 minutos para o momento do apelo. Então, convidar as crianças para aceitar Jesus e convidar as crianças para praticar aquilo que aprenderam. E, por fim, mais 5 minutos para finalizar o culto. Então, dizer os trabalhos que vão ter, apresentar a equipe. Então, isso é muito importante. Então, isso vai deixar teu culto organizado, com horário de começar, horário de terminar, e isso é muito bom para que as nossas crianças já sejam instruídas a fazer as coisas decentemente para Deus. E por fim, nesse módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns erros que acontecem no culto infantil dentro do templo e que você deve trabalhar para evitar esses erros. Primeiro erro comum é a falta de organização. Não tem horário de começar, todo mundo que pede oportunidade é dada oportunidade. Muitas vezes é dada oportunidade para todo mundo que está ali no culto, tomando o tempo da palavra, prorrogando o horário do culto. Às vezes quem está fazendo o culto não tem ideia do que vai fazer, do como vai acontecer. Então essa falta de organização é muito triste, irmãos. Quem está vendo fica chateado, fala, nossa, que lugar desorganizado. As crianças ficam perdidas num culto desorganizado. Então tenha um momento de preparação do culto, escolha o tema do culto, organize as oportunidades, avisa as crianças local ou alguém que vem, se o conjunto vai cantar, se vai ter alguém individual, coloque na tua programação e faça um culto organizado. A desorganização é um grande erro no culto infantil. Outra coisa, falta de programação adequada. O culto infantil, como nós já aprendemos, é a programação e a linguagem de maneira adequada para as crianças.
Então, muitos lugares eles reproduzem o culto adulto, e essa reprodução do culto adulto apenas com a participação das crianças, falta uma programação adequada para as crianças. Então, traga uma programação adequada. Vai louvar, traga a letra do hino. Muitas crianças que vão estar ali convidadas não conhecem o hino. Então faz cartazes com letra, usa o data show, coloque no computador. É uma dica que a gente usa aqui na igreja, uma TV de 33 polegadas. Você pode, através do notebook, mandar a letra do hino e as crianças participar. Então eu preciso ter uma programação adequada às crianças. Isso vai ajudar muito no culto infantil. Outra coisa importante, falta de envolvimento das crianças. Às vezes a criança está ali no culto totalmente alienada do que está acontecendo. Então procure envolver as tuas crianças, procure os melhores lugares, crianças pequenas, traga à frente para assistir o culto. Às vezes a criança está lá atrás, os adultos todos na frente, na nave do templo. E isso faz com que as crianças fiquem dispersas. Então, se você puder, reserva um lugar para que as crianças ali estejam. Se os pais querem ficar com os filhos, traga os pais para mais perto, mas tenha todo o envolvimento, faz um louvor congregacional, colocou um louvor individual, agora coloca um louvor com todas as crianças, colocou um louvor individual ou apresentou um conjunto, agora faz a memorização, envolva as crianças. Então eu preciso que as crianças se envolvam no culto. Outra coisa importante, eu posso fazer elas serem ativas no culto, então colocar uma criança para dirigir o culto. Pastor, mas ela não sabe dirigir. Eu sei disso, então vai do lado dela, vai orientando ela, vai treinando ela, mas faça com que as suas crianças estejam envolvidas no culto infantil. E por fim, tome cuidado com a ociosidade. Muito tempo sem fazer nada, a criança vai buscar algo para fazer, elas não aguentam a ociosidade. Então elas vão conversar com o amiguinho, vai cutucar o amiguinho, vai se levantar para beber água, vai no banheiro. Então não deixe tempos ociosos no culto, faça a programação dinâmica, encaixando cada coisa para que as suas crianças não fiquem ociosas. Terminamos esse módulo. Qualquer dúvida, WhatsApp 19 981 16 8012. Se você quer fazer um curso básico de teologia com matérias especial para ministério infantil, entre em contato conosco no nosso WhatsApp 19 981 16 8012. Temos cursos para professores de criança, ministramos cursos na igreja. Se você quiser nos levar na tua igreja, a gente irá com prazer. Temos muita coisa, muito material que pode te ajudar. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o comentário na aula, faz o seu like, deixa o teu like na aula, e se você precisar de nós, estamos à disposição. Centro de Treinamento Barak, especializado em evangelização e discipulado de crianças e adolescentes. Entre em contato conosco, WhatsApp 19 981 16 8012. Se você está assistindo essa aula e ainda não se inscreveu nesse curso, entre em contato, pastor, quero fazer esse curso, e Deus vai te abençoar. Lembrando, todo o recurso financeiro dos cursos que não são gratuitos, eles são voltados à evangelização de mais de 100 crianças e adolescentes na primeira igreja de crianças em Campinas. Quer abençoar nosso ministério, quer enviar uma oferta para a igreja da criança, entre em contato conosco. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.